E a taxação do agronegócio tem sido um dos assuntos mais discutidos nos últimos meses em Mato Grosso. Gerou aí uma enorme polêmica. Por isso, a Associação dos Produtores de Soja e Milho, a AproSoja, também tem se posicionado a respeito do assunto. E é para falar sobre esta questão tributária para o setor que nós vamos conversar aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia com o presidente da AproSoja, Antônio Galvão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos os telespectadores aí da Record. Com certeza a gente vai estar aqui discorrendo sobre esse assunto e tentando dar as explicações, com certeza, que serão bastante razoáveis. Presidente, o próprio governador eleito, Mauro Mendes, que já disse que está estudando essa questão aí do agronegócio, que é um setor que, de repente, poderia contribuir um pouco mais nesse momento de crise. O senhor acha que tem espaço para isso? Olha, a gente já discorreu sobre esse assunto, inclusive com o governador, tivemos um encontro com ele, estamos aí no aguardo de uma nova conversa também, que ele viajou agora, tem uns dias de descanso, que eu acho que é merecido, depois de tudo ser tumultuado processo eleitoral e agora a própria transição. Eu acredito que nós temos aí hoje um governador que realmente é empresário, assim como o próprio vice-governador, e ele já sabe que a taxação, o imposto, enfim, que hoje o empresário, de um modo geral, inclusive os próprios funcionários, da forma como vem descontado na folha, ninguém mais suporta. E não vai ser mais uma nova taxação que você vai conseguir fazer com que o setor venha dizer de contribuir. Por que toda essa indignação, principalmente, estamos aí discutindo o próprio FETAB2? FETAB2 foi discutido muito com o atual governador Pedro Trax, que seria um novo adicional. A AproSoja não concorda com o FETAB2? Não concordamos mais por a forma com que foi gasto esses valores. Esses valores foi feito adicional, como eu estava falando, para ser aplicado justamente em infraestrutura, coisa que o Estado ainda é muito deficitário. Temos N municípios, como tinha a Integrar Mato Grosso, não acabou acontecendo. Temos N regiões hoje produzindo muito e podendo ampliar a produção delas e não temos acesso por rodovias. Ou temos hoje que pela saída que a gente tem ao norte, tem que fazer giros de 200, 300 quilômetros a mais. Mas vem aí daqui a pouco mais de um mês, vem aí um novo governador. A AproSoja não poderia dar esse voto de confiança ao novo governo que vai assumir, já que esse governo atual não fez aquilo que deveria ter sido feito no caso do FETAB2, porque já se colocou o seguinte: sem o FETAB2 a situação de Mato Grosso fica ainda mais crítica, presidente. Não, com certeza isso a gente sabe, que com o FETAB2 já não conseguiu se fazer, que tudo bem que houve desvio de finalidade dele. Com certeza, como eu falei, a gente está no aguardo de marcar uma nova conversa com o governador e a gente vê também qual é o plano de governo que ele queira fazer para enxugar essa máquina que está aí. Porque os números, isso ele já anunciou. Pelo menos uma parte ele já mas disse. É insuficiente e a gente sabe que não é o suficiente para você poder fazer essa gestão da dívida existente e da que está se formando. Como não acham que é suficiente aqueles que são chamados aí de barões do agronegócio contribuem em termos de impostos para Mato Grosso. Quando se fala, são dois lados, né? Ali falam, se usou muita expressão barão, tubarão. Na verdade, você sabe que grandes empresários do ramo são grupos, não são pessoas individuais, são grupos que estão aí colocados. Só que quando você leva para o lado da taxação, ninguém foi claro em dizer vai tributar A, B ou C. Na forma com que está sendo colocado, mais uma vez vai tributar o médio pequeno. Por conta do quê, inclusive? Mas a intenção aí, acho que é conseguir alcançar esses que são chamados aí como barões, como tubarões, esses mega produtores, as tradings, não é? E aí, considerando também o seguinte, a Lei Candir protege, né, os produtos não cobrando o ICMS daquilo que é destinado à exportação. Mas muita coisa fica no mercado interno, hein, presidente? Mas, Lúcio, como você colocou, se está existindo, por que já não foi pego? Então, se houve essa denúncia, você criou uma CPI e não se chegou a resultado nenhum. Qual é a finalidade, então, disso? E, mais uma vez, quando fazem taxação, usa o barão, usa o tubarão, mas quem que vai pegar na prática? Hoje, a própria lei de exportação, a Lei Candir, ela dá o direito à isenção de qualquer tipo de tributo, FETAB, FAX, ele dá o próprio Fundo Rural, e a própria ICMS, se for querer implantar, quem que exporta? O médio, o pequeno que tem volume.
Então, mais uma vez, se fizerem uma taxação dentro do Estado, ela vai atingir o pequeno e o médio. O grande, esse barão, esse tubarão que você fala, ele tem volume. Mas, por exemplo, depois que o produtor entrega a produção dele, entrega a soja dele ali na trading, a fiscalização não tem que começar ali? Porque ele não exporta, sim. porque o pequeno e o médio não vai colocar a produção dele lá no Porto de Santos, de Paranaguá. É não é isso que eu estava falando. Mais uma vez, se fizer isso, o grande que tem volume vai exportar direto. Quem que consegue reter dele se a lei protege? Então, mais uma vez, não vai conseguir atingir o objetivo, porque eles fazem a exportação direta pela capacidade que eles têm em volume. Nós aqui, dizer de uma área para baixo, você não tem essa capacidade. Mas o grande aí é a trading que o senhor fala. A trade, ela é comércio. Ela não está plantando soja. A trade está comprando, está comercializando. Ela exporta, com certeza absoluta. A grande maioria é exportada. 2/3 hoje da nossa safra, ela é exportada em forma de grãos e depois a outra forma seria da indústria em farelo ou próprio óleo, para outros países ou mesmo para o mercado interno brasileiro, onde ela é tributada daí pelo ICMS. Agora, por exemplo, outro dia foi citado um exemplo, o seguinte, de que o arroz paga 12% e a soja 2 e pouco. Não é injusto, presidente? Não tem. Na forma direta, quando sai do produtor, o ICMS, dizendo na nota dele, nenhum dos dois paga nada. Internamente não paga nada, porque o arroz também é básico, é um produto básico. Depois, na hora de você comercializar, depois da indústria, eles pagam por igual também. Menos o número que eu sei é por igual, então não muda nada. Eu acho até um absurdo também do próprio arroz, como você colocou, tributar que é um produto básico, primário nosso. Então também já fica até pior, ainda mais difícil. E toda taxação, Lúcio, você sabe que alguém vai pagar essa conta. Ela não vai ficar em mim, ela não vai ficar lá na indústria, ela vai para frente, ela vai lá para a gôndola do supermercado. Então eu acredito que resolver aumentar, taxar, como usaram muito a expressão do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul está nadando em dinheiro? Não está cheio de problema lá? Não está da mesma forma? Está grande mas inventar outra forma? Acaba se arrecadando proporcionalmente mais do que aqui, porque se definiu lá um percentual para o mercado interno, Lúcio, que fica no mercado interno. É a mesma coisa de um orçamento doméstico. Se você não conseguir instalar dentro o que você pode gastar pelo que você está ganhando, esquece que qualquer um quebra. E pelo que a gente vê, o Estado ainda está gastando muito acima da capacidade. O nosso aumento de arrecadação... Se o Estado gastar menos, a ProSoja, por exemplo, concorda em discutir melhor esse assunto da taxação? Com certeza absoluta. A taxação em si não, Lúcio, por o fato de nós termos área agravante. A questão do FETAB 2, o que nós queremos ver do governo é que ele vai realmente cortar, onde ele vai conseguir resolver esse assunto de pegar. Porque hoje você sabe que está aí escancarado em toda a mídia, 130, 140 milhões de déficit mensal. Isso vai resultar num 1,5 bilhão, mais ou menos, 1,6 bilhão no ano. Você acha que a taxação vai dar quantos milhões para o Estado? Essa conta já foi feita pelo atual governador Pedro Táxi, quando o Ceneri Paludo era secretário de governo. Esse número é irrisório, por quê? Porque vai lançar o meu crédito, eu não vou mais em mim. Tudo que eu comprar, hoje eu renuncio em favor do governo. Então, na realidade, essa taxação também não vai resolver problema de governo nenhum. Só vai resolver seu governo hoje ele conciliar as contas dele pela arrecadação e o gasto. É igual um orçamento doméstico. Se você gastar um pouquinho mais do que você ganha, Lúcio, com certeza absoluta ninguém para de pé. E não vai ser o governo com essa taxação que vai ficar em pé e vai resolver o problema dele. Presidente, muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Ainda tem muita água para correr. Muito obrigado. Na quinta-feira vai ter audiência pública lá e vai se explicar os números melhores do que o agro na Assembleia, do que o agro realmente representa na arrecadação do Estado.